Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Agora, regra de 3 composta. Se você não viu a aula de regra de 3 simples, vale a pena voltar lá porque ela vai te ajudar a entender melhor quando nós temos a composta. Mas o que diferencia uma regra de 3 simples da regra de 3 composta? É que na simples nós temos somente duas grandezas. A composta é quando nós vamos ter 3 ou mais grandezas. Lembrando que essas grandezas elas precisam ser proporcionais entre elas, né? E elas podem ser diretas ou inversas, e aí nós vamos ter que analisar. Então vamos lá, olha o exemplo, vou pegar minha apostila aqui, você acompanha aqui na tela o exemplo. Fala o seguinte: se 8 pedreiros constroem em 6 dias um muro de 40 metros de comprimento, quantos pedreiros serão necessários para construir em 14 dias um muro de 70 metros de comprimento? Então eu já deixei pronto aqui o nosso exemplo, que nós temos as grandezas pedreiro, dias e comprimento. Então, primeiro passo na regra de 3 composta, montar o meu problema colocando as grandezas, lembrando que as unidades de medida precisam ser sempre as mesmas. Nesse exemplo dado já estão, né? Então nós temos lá 8 pedreiros, então 8 pedreiros em 6 dias constroem um muro de 40 metros. Aí a pergunta vem da seguinte forma: quantos pedreiros, então X, serão necessários para construir em 14 dias um muro de 70 metros? Então, ó, primeiro passo, montamos o nosso problema. Segundo passo, verificar se essas grandezas são diretas ou inversas. E para isso, nós temos que analisar as grandezas de duas em duas, mas sempre comparando com a grandeza que tem o X. Então, de que forma? Então, a dica é o seguinte: aonde tem o X, eu vou adotar a seta. Pode ser para baixo, como pode ser para cima, tanto faz. Essa primeira no X, tanto faz. As outras é que terão importância a partir desta. De que forma? Eu vou analisar, por exemplo, pedreiros e dias. Se essas grandezas forem inversas, se essa eu coloquei para baixo, essa eu vou ter que colocar para cima. Mas se ela for direta, também teria que ficar para baixo. Então é isso que nós temos que analisar agora. O detalhe é o seguinte, que quando eu vou analisar duas grandezas, eu vou imaginar que a outra não muda, ou seja, é como se a outra fosse constante. Então olha o seguinte, esquecemos isso aqui, vamos analisar pedreiros e dias. E pensamos assim, ó, 8 pedreiros faz uma obra em 6 dias, certo? Ou seja, uma certa obra, 8 pedreiros em 6 dias. Se essa mesma obra for feita em 14 dias, ou seja, se eu tiver mais tempo para fazer a obra, o que acontece com a quantidade de pedreiros? Eu vou precisar de menos pedreiros. Se eu tenho mais prazo, eu preciso de menos pedreiros. Então, ó, mais, menos, grandezas inversas, uma para cima, outra para baixo, inversas. Se aqui eu coloquei para baixo, então essa tem que ser para cima, tá ok? Agora, eu considero dias como se não mudasse, ou seja, quantidade fixa, e analiso pedreiros e comprimento, certo? O tamanho da obra. Então, imaginando assim, ó, esquece essa parte, tá? Como se isso aqui não existisse. E aí eu penso assim, com 8 pedreiros, nós fazemos uma obra de 40 metros, um muro, no caso, de 40 metros. Para eu fazer um muro de 70, ou seja, um muro maior, eu vou precisar de mais pedreiros. Então, maior o meu comprimento, maior quantidade de pedreiros. Então, se aumentou lá, aqui também aumenta. Então, são grandezas diretas. Então, ó, analisamos as grandezas. Então, montamos, agora analisamos. E eu já sei que a primeira com a terceira é direta, a primeira com a segunda é inversa. Terceiro passo, montar a minha conta. Nessa montagem da conta, sempre a parte que tem o X, ela vai ficar na frente, ela vai vir primeiro. E as outras, que pode ser duas ou mais, porque eu posso ter mais grandezas, todas as outras vão ficar frações multiplicando entre si. Mas a que tiver a seta invertida, ó, duas para baixo e uma para cima, eu vou inverter esta seta para ficar na mesma posição. É para isso que a gente faz as setas, tá? Das duas formas, ou eu inverto só essa, ou eu inverto
as outras duas. Então, nesse caso, eu vou inverter a que está diferente. Então, ó, mantenho a primeira, sempre a do x. Nesse caso, a do x já estava em primeiro, mas ela poderia estar em segundo, poderia estar em terceiro, mas na hora da montagem da conta, ela sempre vai estar aqui em primeiro. E aí, vou multiplicar as outras. Só que essa, ó, eu vou inverter. Então, essa daqui eu tenho que trocar a ordem. Então, vai ficar 14 sobre 6 vezes, e essa daqui eu mantenho, 40 sobre 70. Eu vou resolver essa conta de duas maneiras, tá? A primeira, como se eu não soubesse simplificar. Então, vou fazer do jeito que está aqui, vocês vão ver que vai dar uns números bem grandes. Depois eu vou fazer a mesma conta, só que simplificando, usando a estratégia da simplificação. Vocês vão ver como é muito bom e vale a pena treinar. Então, ó, como que eu faço aqui? Inicialmente, aqui eu tenho uma multiplicação de fração. É o de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, vai ficar 8 sobre x igual. Aqui eu tenho que multiplicar, então, 14 vezes 40. Vamos usar um rascunho aqui, ó. 14 vezes 40. Vou deixar já o 40 aqui, para o zero eu jogar para baixo. 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, como que foi? 5. Então, 560. Dividido, e 6 vezes 7. Essa eu não vou nem fazer no papel, né? 6 vezes 7, 42. Então, com 0, 420. E agora eu multiplico cruzado. Então, olha o que vai acontecer. Vamos continuar a conta aqui do lado. X vezes 560, 560x, igual 8 vezes 420. E agora? Vamos lá. 420 vezes 8. Então, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2 é 16, vai 1. 8 vezes 4 é 32, como que foi? 33. Então, 3.360. E agora o 560 eu passo dividindo. X é igual a 3.360 dividido por 560. E aí, vamos fazer essa divisão. Vou aproveitar aqui, ó. Dividido por 560. Bom, aqui eu posso cortar esse zero, da mesma forma que eu poderia cortar aqui, tá bom? E aí nós temos lá, 336 por 56. Ixi, e agora? Quanto dá? Vamos pensar no 35, vai dar 6, ó. Porque 6 vezes 5 daria 30, então vai dar os 300. Então vamos lá, 6 vezes 6 é 36. 6 vai 3. 6 vezes 5, 30. Com 3, 33. Opa, na medida, hein? Ou seja, o meu x é igual a 6. Então, respondendo o meu problema, 8 pedreiros fizeram em 6 dias um muro de 40. Para fazer um muro de 70 metros em 14 dias, eu precisaria de 6 pedreiros. Beleza? Agora, ó, um anexo aí à nossa aula. Vou até apagar isso aqui, porque isso aqui não vai importar para a gente. Mas imagina que eu tenha que fazer esta mesma conta, 8 por x igual a 14 por 6 vezes 40 por 70. Olha a técnica que eu uso, tá? Simplificação, é fantástico. De que forma? Eu tenho aqui, ó, do lado de uma igualdade, do lado de cá, tudo que tiver em cima com o que tiver embaixo eu posso simplificar. Então olha o que acontece. Esse zero com esse zero eu já posso cortar. Então ficou 4 e ficou 7. E olha que bacana aqui, ó, 14 e 7. Então parte de cima com parte de baixo. Quanto que é 14 dividido por 7? Dá 2. E olha, mais fácil ainda, ó, só para verificar o que nós temos. Aqui, ó, não ficou 2 e 4? 2 vezes 4 é 8. E aqui sobrou 6. E da mesma forma que eu tenho o 8 igual a 8 em cima, para que essa igualdade seja verdadeira, é necessário que o x seja igual a 6. E aí eu já tenho de cara, é como se eu estivesse cortando isso e chegando que x vale 6. Olha como é muito mais fácil você usar a ideia da simplificação do que ter que fazer esse monte de conta.
Tá ok? Então, pessoal, esse é um exemplo de regra de 3 composta. Vale a pena treinar, assunto que cai muito nos concursos. Valeu e até a próxima aula.